Nessa pesquisa, né, quando ela me convocou a falar sobre autobiografia e blog, né? No meu percurso de pesquisador, não é exatamente de autobiografia, mas de escrita de si, de falar de si, de pensar em si, eu me vi impelido, né, a entrar em outros esquemas, em outras traduções que não ficassem presas propriamente à escrita alfabética. E aí quando eu encontro um texto muito interessante que vai falar sobre a autobiografia no blog, e vai dizer assim, olha, desde os primórdios, né, essa metáfora dos primórdios eu acho extraordinária. Desde os primórdios, o homem, né, o humano, sempre teve necessidade de falar de si. E isso a gente pode ver com as pinturas rupestres. Então, lá nas pinturas rupestres eles estavam falando de si e inclusive estavam trazendo o seu cotidiano. Então, essa coisa do falar de si é algo do homem contemporâneo? Não. Né? Então, é uma necessidade do humano, né? que está ligado, não vou dizer que é uma condição sine qua non, ou seja, para existir humano tem que existir a criatividade, mas apesar de acreditar nisso, né? Mas vocês podem não acreditar. Então, para mim, isso não está descolado. Somos sujeitos da reinvenção, né? Muitas vezes da reinvenção. Então, é essa dobra que se desfaz e se refaz o tempo todo, né? Não a gente é assim. Essa mudança, né? Contínua, né? Mas Regina Rosa, ela tem uma coisa... eu esqueci o nome, acho que é a Guimarães Rosa. Ela fala assim que mesmo que a gente escreva sobre outras pessoas... Ela fala sobre escrita biográfica, é verdade. Aí ela fala que tem os nossos traços, né? Não importa o que seu rastro, né? Quando o sujeito ele vai se escrever, e nessa apresentação, ao se escrever, ele escreve um outro. E aí passa por um caráter ficcional. Por isso que a autobiografia se aproxima tanto do caráter de autoficção. E trabalhar a ideia de ficção é trabalhar uma ideia também de realidade. Porque a Maria Rita, que é uma psicanalista muito interessante, ela escreve um texto chamado Minha Vida Daria um Romance. E é nesse texto exatamente que ela vai trabalhar a linha tênue entre ficção e realidade. Como quase não existe essa fragmentação, aquilo que é ficcional, aquilo que é realidade. E isso não seria diferente no ato de falar de si, de escrever de si. Porque no momento em que estamos escrevendo ou falando de nós mesmos, né, nós estamos nos reconstituindo, nos reinventando, né, e construindo outras pessoas, né, estabelecendo uma outra relação aí com esses eus que estão fora, né, esses eus que estão fora, que podem ser representados pelas diversas pessoas que estão nas nossas vidas, e esses eus, se assim a gente pode dizer, estão dentro ou em nós, em algum lugar. Agora, dentro da onde, a gente não sabe dizer, né? Porque não somos, quando se fala nesses eus, nós estamos pensando em um aparelho fisiológico onde existe um lugar, né, que está o eu lá, né? Até hoje isso é um grande questionamento. Onde é que está o aparelho psíquico? Essa escrita não é só para o outro, mas é também para o texto de Ensine Azevedo, um texto, inclusive, que tem uma série de observações que, ao meu ver, eu não levo tão a sério. Mas ela traz uma coisa muito interessante, que eu me lembrei com o seu insight. Ela fala que hoje, né? Aí eu me perguntei, com o seu insight, eu me perguntei, por que a autobiografia, mais do que nunca, toma o cenário presente? Porque as pessoas estão escrevendo em blogs, né? Diversas pessoas. Que necessidade é essa de escrever sobre si? Além de escrever sobre si, apresentar esse si ao outro. Porque essa necessidade. E aí ela fala porque não existe uma literatura na contemporaneidade que é fundacional. Você não tem aquela literatura, esse é o clássico da contemporaneidade. Todos têm que ler. Então, o que fica em voga é a leitura. É
o sujeito sendo convocado para se ler. Tentando pensar aqui os textos que estão aí em nós. Né? Ele construiu uma canção em cima da imagem do mundo. Ele foi, a escuridão cessou, como é que diz? Como é que começa o Gênesis? Gênesis começa a divisão, né? Dividiu as águas entre águas doces e salgadas, a escuridão se cessou e veio a luz, né? O dia e a noite foram separados. Via-te-lux, exatamente. Mas o que isso é interessante é que Viviane Moisés ela faz um sistema de intertextualidade também, ao mesmo tempo que, como o Jorge Ben ou o Alceu Valença, né? Com o texto bíblico, quando ele diz, eu quero voltar a ser palavra, né? Porque o João, em João lá, não é o texto bíblico, e o verbo se fez carne, né? Então é a palavra que constrói o humano. Isso é muito... Viviane Moisés é poeta, é filósofa e é psicanalista. Isso está muito também na pegada freudiana, lacaniana, né? Lacan ele diz, nós só existimos quando nos banham de linguagem, né? Então, já no ventre, né, das nossas mães, assim, é menino. Então, a linguagem já vai ali se instaurando. Todo de azul. É o nome, aí se dá o nome. Né? Então aí vem a linguagem como instaurada, a palavra, né? Para a gente ser mais sintético, é a palavra, construtor do que somos, né, seu Carlos? Você diz assim, quando me chamam Inaê, eu me dou conta de quem eu sou, né? Isso é muito interessante. Porque você também entra em um esquema de autobiografia, de autoficcionalização ao mesmo tempo, porque você se pensa, Inaê, o que é que você construiu sobre Inaê? O que é Inaê para você? O que é Inaê? Aí você poetiza, vai para seu água, né? É possível o que eu quiser. Então, isso que eu tava falando. Eu acabei de interromper, Fica maravilhoso, tá? Tem um texto que é Escrita de Si, Performance, de Diana Krieger. Esse texto, Escrita de Si, Performance, de Diana Krieger, ela nos traz o pensamento cartesiano como o pensamento orientador e formulador do cientificismo ocidental. E que para que isso acontecesse, o discurso ele também teria que ser um discurso formal, em que o sujeito jamais poderia se apresentar enquanto sujeito. É sempre um discurso formulado em terceira pessoa. E você traz uma coisa para uma definição do enunciado que eu achei bem interessante. Que a terceira pessoa, ela, no enunciado, ela não existe, né? No enunciado é o eu e tu. A terceira pessoa é um artifício ou uma ferramenta para criar um efeito de objetividade na linguagem. Ela não existe. E esse efeito de objetividade na linguagem foi constituído pelo pensamento cartesiano de Nietzsche. Aí Nietzsche, nesse processo, né, nessa tentativa de desconstrução do pensamento cartesiano, ele insiste em trazer, para pensar a ciência, é preciso falar desse sujeito que está pensando assim, desse eu. E isso aí, quando você vai trazer a carta de Mário de Andrade enquanto um pensador de pensamentos, né, de um pensamento de uma época, de uma cultura, ele consegue definir, né, revelar a sua reflexão através de uma relação mais íntima com a escrita, onde o eu seja anunciado e enunciado de maneira explícita. Isso é muito interessante, comprovando cada vez mais que é interessante romper e romper não é destruir, né? Romper com um pensamento cartesiano que funila, né, as formas de pensar e de construir. Engessa, né? Engessa as formas de pensamento. Isso está querendo dizer que, como se só valesse o que Magno escreveu cientificamente, de forma acadêmica, ou então dando um conceito disso ou daquilo, como só isso valesse, né? Viviane Moisés fala que Nietzshe... E a gente também deve um respeito a Freud, porque Freud insistiu em trazer para a sua obra completa, que até então não era considerado como texto científico, e Freud trabalhou para que a obra dele se tornasse um texto científico propriamente dito. Mas ele trouxe cartas. Há cartas também dentro da produção freudiana, que é um diálogo que ele estabelece com Albert Einstein, por exemplo, em que Albert Einstein pergunta a Freud, já que ele tenta descortinar o que é o ser humano, por que os seres humanos fazem guerras, né? Então, nesse sentido, é uma discussão belíssima que a gente não encontra em um outro cenário, a não ser no cenário da casa, um cenário de quase natureza autobiográfica.
coisa, eu nem sabia que o Freud conhecia Einstein. Você fofoca. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Não, e acho que ele faz toda uma condescendência, assim, toda uma admiração a Freud, né? Na própria carta, e Freud não fica, também faz toda a reverência. Aí trabalhar com a tipologia textual, né? E a gente tem os vários tipos de textos, tem texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto injuntivo, texto expositivo, né? A priori, a escola, né, dentro de todo o seus processos de formatação, nos diz que aqui é um texto dissertativo, aqui é um texto narrativo, aqui é um texto descritivo, aqui é um texto injuntivo, aqui é um texto expositivo. Mas o que a gente vê na prática é que um texto narrativo, ele não é apenas narrativo, ele é predominantemente narrativo. E enviesado nesse mesmo texto estão as outras tipologias textuais. Quando, no ato de produção de um texto autobiográfico, obviamente há uma exposição, né, muito grande aí, configurada inclusive como função emotiva da linguagem, né? Então, quando a função emotiva da linguagem ela surge é quando se tem o eu aí. É essa primeira pessoa no singular, sendo aí anunciada. É claro que tem pessoas que transvestem a linguagem, né, e colocam em uma outra pessoa, mas muitas vezes está se falando ali na pessoa, né, na pessoa que está escrevendo. Isso me lembrou muito o Clarice Lispector em A Maçã no Escuro, né, onde se tinha uma espécie, agora eu não vou conseguir me lembrar, só me lembro de Martins, na realidade, né? Talvez porque Clarice Lispector disse que ela não era Ana, parece, ela era Martins. Então, Clarice Lispector utilizava a voz, né? Utilizava a persona Martins para falar dela. Isso também não deixa de ser uma espécie de recurso autobiográfico, mas é dentro de uma outra esfera, né? de uma esfera ficcional, bem ficcional. Já a autobiografia, além de ter o caráter ficcional, claro, obviamente, né? Porque toda a produção, seja ela de que maneira ela for, ela vai ter também o caráter ficcional, porque somos sujeitos da criação. E aí a gente retoma perfeitamente o poema de Félix Moisés, Quero Voltar a Ser Palavra. Então, nessa volta ao sermos palavras, estamos sempre criando, como enuncia as escrituras, né? Dentro do mito das escrituras bíblicas, que a palavra é a anunciadora do mundo. Nesse sentido, quando se vai escrever um blog, a primeira pessoa no singular se anuncia. Né? O enunciado que se tem o eu e o tu, e não ele, como é muito praticado dentro dos esquemas das formalidades de um texto científico, é colocado de lado. E ali se relaciona realmente o eu e o tu. Isso me lembra muito o Roland Barthes, que tem o prazer do texto. Ele fala sobre que o prazer do texto ele só se realiza quando se estabelece a relação do eu com o tu, e não com, ele chama o tu, né, que poderia dizer o outro. Né? Eu posso dizer mais. Eu, particularmente, acho que o blog é muito... Como é um trabalho autobiográfico, ele passa por um caráter muito individual. Cada um vai dar o formato que quer, né? Pode trazer, como foi dito anteriormente, né? Tem pessoas que no blog preferem mais a presença das palavras, de textos, né? Textos escritos, por exemplo. Há outras pessoas que colocam, né? Misturam tanto imagens quanto os textos escritos, e isso não deixa de ser um ato autobiográfico, né?